Pessoal, estudado essa parte de federalismo, né, classificação do federalismo, né, classificação das formas de Estado, vamos então passar a estudar o que é a República Federativa do Brasil. Pessoal, a República Federativa do Brasil, o artigo 18 da Constituição, ele vai dizer para nós que ela é formada pela união indissolúvel dos seus estados e dos seus municípios. Então, pessoal, quando a gente fala de união, a gente vai ver que ela reúne os estados membros e também os municípios. Ela tem alguns princípios fundamentais, né? Alguns objetivos fundamentais. Quais são esses princípios fundamentais? O artigo 1º da Constituição, ele vai falar dos princípios fundamentais da República. Esses princípios fundamentais da República diz respeito àquilo que o Estado brasileiro deve fazer, né, para promover a cidadania, né, promover a dignidade da pessoa humana, promover a erradicação da pobreza. Então são alguns objetivos, né, algumas metas que a Federação Brasileira deve fazer, deve seguir. E ela também precisa estabelecer os chamados valores fundamentais, né? Os princípios fundamentais, né? O que são esses princípios fundamentais? São a questão de objetivos, né? De metas também que a República deve seguir. O artigo 4º da Constituição, ele vai falar para nós que são alguns princípios da República, né? A independência nacional. Então a República ela é independente, né? Tanto em relação aos estados estrangeiros quanto internamente, né? Ela é independente. Ela também deve promover a igualdade entre os estados. O que significa dizer isso? Que um estado membro ele não pode ser totalmente desigual a outro estado membro, né? Eu não posso ter muita desigualdade física, né? Muita desigualdade financeira, desigualdade material, né? E outra questão também que é muito importante a gente estudar dentro do artigo 4º é que a República ela tem que primar, né? Ela tem que trazer formas de solução pacífica de conflito. Vamos imaginar que tem um conflito, né, entre um território da República, né, entre um estado, né? Vamos pensar que tem um movimento miliciano no Rio de Janeiro de ocupação. Então, a União, diante dessa situação, ela tem que intervir, né? Mas ela também não pode extrapolar os limites da Constituição. Pessoal, outro artigo que é muito importante, né? E outro assunto que também vai ser muito importante é que cada ente federativo, né? Ele tem as suas competências. O que são essas competências? São os limites que a cada ente federativo vai poder trabalhar. Existem dois tipos de competência. A competência material, né? Essa competência material é aquela competência que diz respeito para administrar, para regulamentar, né? Para criar políticas. E eu também tenho a chamada competência legislativa. O que seria essa competência legislativa? Seria aquela competência que eu tenho para elaborar leis, né? Elaborar normas, elaborar tratados. Então, todas essas competências legislativas dizem respeito a isso. Pessoal, e quando a gente fala de competência da União, a gente vai ver que elas estão estabelecidas no artigo 21, 22 e 23 da Constituição. O artigo 21, ele vai falar da competência material. O que são essas competências materiais? É aquilo que a União pode regulamentar, é aquilo que a União pode regularizar, né? E aí a gente vai ver que ela pode regularizar sobre matérias de guerra e declaração de paz, matérias que tratam da defesa nacional, matérias que tratam de moeda, né? Matérias que falam de serviço
municipal, interestadual de passageiros, né, serviços rodoviários, mas eu também tenho a chamada competência privativa da União legislativa, né, essa competência legislativa. O que seria essa competência legislativa? Eu faço uma lei, né, e com essa lei eu regulo as matérias que estão descritas no artigo 22. Então eu posso fazer leis sobre direito civil, sobre desapropriação, eu posso fazer leis sobre imigração, né? Sobre estrangeiros. Então tudo isso eu posso fazer. Mas também, pessoal, tem a chamada competência legislativa concorrente. O que seria essa competência legislativa concorrente? É aquela competência que tanto os estados, os municípios e a União vai poder legislar sobre essa matéria. Essa competência está no artigo 23 e ela vai falar que os três entes federativos vão poder legislar, né, sobre alguns assuntos que estão aqui, né, como zelar pela saúde e assistência das pessoas, né, proteção do meio ambiente, fauna e flora e por aí vai. Outra coisa muito importante quando a gente fala de República Federativa do Brasil é que ela tem também alguns conjuntos de bens, né? Esses bens são propriedades da União, né? E não podem ter a titularidade de outro membro federativo, né? Não pode ser do Estado nem do município. Alguns bens da União são considerados aí como o mar territorial, né? Então todo o território marítimo é considerado como bem da União. Ah, os lagos, né? Os recursos minerais, as terras indígenas. Então tudo isso vai ser considerado como bem da União. Então, pessoal, na próxima aula a gente vai falar sobre os estados federados, né? Nessa aula a gente falou sobre a União, suas competências, os bens, né? E a gente falou também sobre a questão do federalismo.